Muito boa noite a todos, paz reverencial. Hoje nós estamos aqui, então, neste sábado, para juntos assistirmos mais uma conferência. Estamos trazendo aos sábados conferências experimentais, né, novas, com temas de primeira mão, e estão sendo gravadas. Depois poderemos encaixar dentro do nosso curso num espaço adequado. Então hoje vamos tratar de um tema bastante especial, em primeira mão para todos nós, que o título é Energia Marciana, Força Marciana. Então, qual a importância, né, qual o objetivo do estudante gnóstico saber a respeito desta força marciana? Um objetivo, então, respondendo, né, é de um interesse assim geral do estudante gnóstico, dessa força marciana, para obter resultados positivos nas suas práticas objetivas. Ao falar de energia e força, né, a gente precisa ter assim uma pequena noção do que isso significa. Hoje fala-se muito em energia, fala muito em força, mas poucas são as pessoas que têm um conceito real do que realmente seja a energia. Então, a energia, assim, do ponto de vista físico, é uma coisa difícil de se definir. Até hoje não definiu bem o que é energia. Sabemos nós gnósticos, graças ao venerável Mestre Samael, que só há uma substância universal, cósmica, né? Que formava inicialmente um oceano ígneo no espaço vazio, Brahma do Hindu, e esse oceano ígneo, né, o oceano de fogo, se particularizou em partículas menores, partiu, né, dividiu em chispas, e cada uma dessas chispas recebeu o nome, pelo filósofo alemão Leibniz, de mônada. Então, a mônada é uma partícula divina e ela tem a função de animar a vida. Então, aí está essa energia primordial. A partir daí, podemos dizer que só há uma substância cósmica, né, do absoluto, e essa substância se divide em três coisas: é a massa, a matéria e a energia. Massa, matéria e energia, da equação do Einstein, da teoria da relatividade, significam a mesma coisa, apenas elas estão em estado de vibração diferente, em frequência vibratória. Naturalmente, a frequência da energia é bem maior do que a frequência vibratória da massa, e a frequência da luz é muito maior do que a frequência da energia. Dá para passar energia para a luz, energia para a luz, luz para a energia, e para a massa e vice-versa. Mas não interessa muito para nós, né, ficar aqui discutindo do ponto de vista físico esse assunto, porque isso já fizemos na escola. Então vamos ver do ponto de vista gnóstico. Energia, sabemos também, né, que ela não é gerada aqui na Terra. A Terra não gera uma partícula de energia sequer. Toda a energia que está em nós, né, formando o nosso corpo, os nossos átomos, ela um dia originou-se no Sol, ela morou no Sol. É no Sol que ela nasceu. Então o Sol é o grande gerador de energia e a Terra é um transformador dessa energia. Daí saiu a lei geral, teorema fundamental da conservação de energia, do Lavoisier, que diz: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, no local da palavra natureza, nós podemos colocar a palavra planeta Terra e enunciar essa lei da seguinte maneira: no planeta Terra nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aí estaria correto esta lei. Então,
refletindo, né, sobre este princípio fundamental da lei da conservação de energia, nós sabemos, né, que não é criada energia aqui na Terra, ela é apenas transformada. Então a Terra é transformadora e geradora é o Sol, repetindo, né? Então se a gente pegar aquela energia do carro que está passando lá na rua, do seu combustível, um dia ela morou no Sol, através dos vegetais antigos, né? Transformou em petróleo, né? Em fósseis e petróleo. A energia do nosso alimento, que nos permite estar aqui falando hoje, né, está se movendo. Um dia ela morou no Sol, ela veio do Sol para os vegetais na forma de fotossíntese. Foto quer dizer pacote de energia, né? E se transformou em massa, nós alimentamos e ela está novamente aqui no nosso corpo. Então, o correto a gente pode fazer essa pergunta: de onde veio a energia do forno da padaria que está assando o pão que comemos todo dia? Dá até para fazer um verso, né? E a resposta é dizer que uns dizem, veio da terra, outros dizem, veio da árvore. Isso é consequência, a causa é que ela veio do Sol, é a resposta correta. A energia daquela lenha, né, um dia foi incorporada na forma de fotossíntese e hoje queima na padaria na forma de lenha, né, e a energia vai então alimentando as coisas aqui na Terra. Mas hoje nós estamos aqui para falar de uma energia especial, que é a energia marciana. Falar em energia marciana já nos remete ao venerável mestre Samael. O venerável mestre Samael do raio da força, ele é de Marte. Então, falar de força, nós temos que saber qual é a causa da força. Por que o venerável mestre Samael, avatar da era de Aquário, tem toda essa força? E por que seria necessário um mestre do raio da força para a era de Aquário? A necessidade decorre que a era de Aquário é a era das transformações, e para haver transformações precisa da força, da energia. Então, a energia, né, é a causa da força, a energia gera a força e a força gera o trabalho, gera o movimento. Não há força sem energia e não haverá trabalho sem força. Então é assim que se define. Então, essa força de Marte vem para nós, todo estudante gnóstico, merecedor do venerável mestre Samael, que é o potencial de energia marciana. Ele é o regente do planeta Marte, então é do raio da força, é guerra, é luta. É força, luta o tempo todo em defesa do bem. Então o venerável mestre Samael é um poderoso, né? É um manancial de força, um potencial enorme, né? Que abastece a todos nós que nos cumprimos, né, que somos obedientes às suas determinações, à sua doutrina. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que o mestre Samael é uma ponte que permite nos conectar com essa energia marciana. Ele é um conector. Sem esse conector, a gente não entraria em contato com essa energia, não obteria resultados positivos nas nossas práticas, não conseguiríamos um desdobramento astral, não conseguiríamos fazer a morte, não conseguiríamos ter nem um resultado positivo e nenhuma prática que ele nos deixou, porque estaremos desconectados deste cabo de energia, dessa força que é o venerável mestre Samael. Então ele é uma ponte, por isso se diz que ele é um pontífice. E aí dá para a gente entender o significado da palavra pontífice. Pontífice vem de ponte, né, no latim. Então se diz que o Papa é um pontífice. Mas na realidade, né, nem um Papa, nem um pastor, nem um padre, nem um líder espiritual é um pontífice. Ali é uma falsidade, desempenha um papel
infelizmente, da loja negra, porque para ser um pontífice, e um pontífice de Marte, né, como Samael, ou de qualquer raio, dos 7 raios dos mestrados, teria que ter feito a quinta iniciação de mistérios maiores. Então, só na quinta iniciação de mistérios maiores é que o homem, a pessoa recebe o título de homem, por isso Jesus dizia-se o filho do homem, e ali ele recebe o cajado. O cajado é o símbolo, né, do pastor, e o pastor pode conduzir as ovelhas. Então, qualquer líder espiritual só teria a autenticidade da loja branca, a bênção de Deus, se tivesse feito a quinta iniciação de mistérios maiores. E a gente pergunta, o Papa fez isto? O pastor fez a quinta iniciação? E eles sequer nem sabem o que é isto, né? Então, como diz o Venerável Mestre Samael e o Venerável Mestre Abulô, são cegos guiando cegos. E quando um cego guia o outro, né, ambos vão parar no buraco. Bem, o Venerável Mestre Samael, nosso abastecedor de energia marciana, prometeu, né, em seus livros, em seus vídeos, que qualquer estudante de gnose seria merecedor de sua energia marciana, obteria resultados positivos nas práticas, né, se desdobraria em astral com mais facilidade e obteria resultados positivos nas outras práticas, se fosse obediente aos princípios da doutrina do movimento gnóstico cristão universal. Então, enquanto estivermos obedientes, estivermos determinadamente fazendo os trabalhos, né, estivermos trabalhando diligentemente com os 3 fatores de evolução da consciência, nós estaremos sendo merecedores dessa energia e o Mestre estará cumprindo a sua palavra e nós seremos abastecidos pela sua energia. Também ele diz, né, textualmente, e diz também oralmente, né, que o discípulo, o estudante que descumprisse as suas determinações, que fosse desobediente à sua doutrina, seria desconectado dessa energia marciana. Então, nós temos, ao longo do movimento gnóstico cristão universal, muitas pessoas que foram desconectadas. Então, na realidade, nós temos 2 tipos de pessoas, 2 tipos de estudantes de gnose. Aqueles que vão ser selecionados, que estão na teoria, na dinâmica, né, do peão. O peão, enquanto está andando, se movimentando, ele está de pé. Parou de movimentar, ele cai. Então, todos nós, enquanto estivermos trabalhando, né, diligentemente, em obediência, né, aos princípios samaelianos, nós estaremos de pé e de posse dessa energia. A partir do momento que a gente deixa de trabalhar, a gente, como o peão, cai, né, e essa energia nos é retirada. Então, ao longo das histórias, poucas pessoas, né, ainda sobram, né, nessa dinâmica do peão, ainda continuam trabalhando de pé e se apossando dessa energia marciana que está disponível para essas pessoas, conforme promessa do Venerável Mestre Samael. Podemos ler no livro Gnóstico e Agnósticos, do missionário Jorge Restrepo. Ele tem uma lista, uma relação das pessoas que foram desobedientes aos princípios da doutrina gnóstica samaeliana, e estas pessoas, logicamente, foram desconectadas da energia marciana, da força do Venerável Mestre Samael. E muitas vezes essas pessoas, elas nem sabem, nem se tocam, né, que foram desconectadas. E os princípios, né, os fatores que levam à desconexão, então, desta energia, perde essa ponte, né, perde esse potencial, são alguns fatores já conhecidos por todos nós. Então, um desses fatores foi a desobediência que os estudantes apresentaram ao Venerável Mestre Samael
ainda em vida com relação à igreja gnóstica, mantiveram a igreja gnóstica em desobediência ao mestre Samael. Então são pessoas traidoras que foram desconectadas dessa energia. Outro fator foi então o advento, né, do venerável mestre Samael, ter passado o movimento gnóstico ao comando do venerável mestre Rabulô, isto documentado, né? E as pessoas desobedeceram, não são favoráveis, não foram favoráveis ao mestre Rabulô, então foram desobedientes a uma determinação do próprio mestre Samael. E isso foram milhares de pessoas, geralmente da área do comércio gnóstico, né? Do mercantilismo gnóstico. São pessoas que se desconectaram da energia marciana. Hoje diz que são gnósticos, se movimentam capital de comércio gnóstico, vende livro, vende mantras, vende produtos gnósticos, mas não tem nada a ver com gnose e não tem a energia marciana do venerável mestre Samael. Outro fator de desconexão dessa energia, então foi também os congressos, né? Em que o mestre Samael e o mestre Rabulô estiveram presentes no congresso, e o povo estava ali mais pelo oba-oba, faziam-se de tudo, vendia-se de tudo, mas não prestavam atenção nas conferências, nos ensinamentos, e não levavam o trabalho a sério da gnose, né? Então são fatores que desconectaram da energia marciana. Outro fator de desconexão então foi com relação à adoção dos 5 livros básicos pelo próprio venerável mestre Samael, que ele adotou 5 livros básicos para prosseguir os estudos de gnose, e as pessoas preferiram ficar com suas 100 obras, naturalmente com objetivos comerciais, porque com 100 livros, quem tem uma máquina montada segundo o perfil capitalista para vender esses livros, é muito melhor você trabalhar com 100 do que com 5. Então desobedeceram ao mestre muitas pessoas, hoje são até ricas, né, vendedores de livros, ele é até editoras, né, mas são desprovidas da energia marciana do mestre Samael, e não pertence ao movimento gnóstico cristão universal da Colômbia. Então eles pertencem a uma gnose comercial, que não tem nada a ver com a doutrina do Cristo, Jesus Cristo. Outro perfil de desconexão, né? Outro fator, então, foi com relação agora, né? Então o venerável mestre Rabulô, na sua determinação ao colocar o movimento gnóstico em ordem, né? Com relação aos rituais, com relação às práticas, essas pessoas desobedeceram e continuaram com as práticas antigas, com os rituais, então são desconectadas dessa energia marciana. Outra coisa também é com relação às práticas, que as práticas gnósticas se dividem em duas: práticas objetivas e práticas subjetivas. Então a objetiva é da doutrina gnóstica samaliana atual, e as pessoas preferem ficar na gnose que a gente diz antiga, se diz gnose dinossáurica, em que se adotam, né, as práticas subjetivas. Então tudo isso já está fora de moda: a mantralização, a respiração, exercícios fólicos, exercícios fálicos, né? Fálicos ainda está em uso, né? Que é do segundo fator, mas os fólicos, que são de respiração, pranayama, o pranayama egípcio, né, Hansa, todas essas coisas continuam sendo práticas, mas são práticas subjetivas e estão fora de moda porque não há mais tempo para elas. Mas as pessoas, por desobediência, preferem ficar fazendo as práticas subjetivas sem avançar no trabalho e sem querer fazer as práticas objetivas que levariam ao avanço espiritual. Então, diante disso, para não sermos desobedientes à doutrina samaliana e para não desconectarmos da energia marciana, nós temos que saber quais são as práticas objetivas e fazê-las.
prática objetiva só tem uma, é a morte, e suas auxiliares, que são a autoobservação para detectar o detalhe do eu que está atuando, liberar a essência, né, na morte, e depois a meditação, que vai qualificar essa essência e transformar em consciência. O restante das práticas, elas são todas subjetivas. Então só isso dá para a gente ter uma ideia do que é estar em conexão, estar em sintonia com a doutrina samariana do momento. E tudo isso está traduzido, né, no livrinho Ecólogos, que é a última versão da doutrina gnóstica samariana da atualidade. Então ali tem todas as determinações. Então, para que serve esta força samariana, né? Quem é merecedor, quem a tem, quem a perdeu. Então, quem tem são os obedientes, quem a perdeu são os desobedientes, e ela serve para nos levar a um desdobramento astral eficiente, a levar a Santa Igreja Gnóstica, a levar os templos da Loja Branca, né? E a nos preparar para ingressar nos selecionáveis da ilha, e para nos preparar também para o círculo solar consciente da humanidade. O círculo solar consciente da humanidade é o círculo dos mestres, a quem nós chamamos esse círculo de Loja Branca. Esta é a Loja Branca. Muito bem. Então, é muito importante para fazermos merecedores desta energia marciana, não esquecermos de fazer a prática objetiva, né, que é a morte instante a instante. Se possível, até deixar de fazer as outras para não perder tempo, mas nunca deixar de fazer a morte, que é estar em obediência no momento, né, com a doutrina gnóstica samariana do momento. Por último, um outro ponto que leva as pessoas à desconexão é o fato de ficarem borboleteando, né, procurando outros livros, outros textos, outros vídeos, outras coisas que não tem nada a ver com a doutrina gnóstica samariana. Logicamente que vai ter dificuldade para obter uma conexão com essa energia. Então isso está se passando atualmente. Outra coisa é com relação à data de finalização dessa nossa civilização, da quinta raça raiz. Os maias, os toltecas, né, os astecas, os incas, os verdadeiros, né, eles decretaram como fim da humanidade o fim da estabilidade da Terra, o ano de 2043. Então isso é que diz a doutrina verdadeira dos maias. E o venerável mestre Samael está completamente de acordo com esta doutrina, deixou escrita, né, em seus livros e suas obras. Então, se nós não acreditarmos nisto, que temos apenas mais 26 anos para nos prepararmos para a ilha, então nós estamos em dissonância, né, com a doutrina samariana, portanto não obteremos conexão. Então, se é uma coisa decretada pelos maiores sábios da humanidade, uma coisa aprovada pelo mestre Samael, e a gente não acredita, continua aí como Raimundo e todo mundo, como Vicente e toda a gente, como ele mesmo dizia, sem colocar as determinações atuais em prática, né, estaremos em desconexão com essa energia. Então, para sabermos, por fim, né, como continuarmos merecedor, continuarmos conectados com a energia marciana, é bom que nós conheçamos, né, que nós conheçamos os princípios revalorizantes da doutrina gnóstica samariana, defendidas pelo missionário Jorge Velez Restrepo. Então, ali em seus vídeos, em seus livros, ele coloca esses princípios de revalorização
onde ele exorta, né, ele enfatiza a necessidade de nós revalorizarmos os princípios esotéricos gnósticos da doutrina gnóstica cristã universal dentro de cada um de nós mesmos. Como nós revalorizamos? Com uma prática objetiva, que é a morte em marcha. A paz reverencial, fiquem todos com Deus, e se houver alguma pergunta, né, alguma manifestação a respeito desse tema, eu estarei aqui à disposição, com a maior alegria de poder compartilhar com vocês a minha compreensão, que é pequena, mas é de coração, com todos vocês. Também é cedido agora, nesse instante, para perguntas a respeito do assunto, ou para que cada um entre aqui com sua CAN e também manifeste a sua compreensão